Fala pessoal, vamos então dar início aqui à nossa jornada para o concurso dos Correios, certo? A gente vai ver bastante matéria, bastante questão, então eu espero que todos vocês gostem, tá? Não esqueçam aí, se inscrevam no canal, ativa aquela notificação, né, aquele sininho, certo? Porque eu vou estar sempre lançando conteúdo novo, questão nova, matéria, teoria nova, tudo referente agora aos Correios. Então, ó, quem vai fazer esse concurso, vem comigo que é gabarito, que é sucesso, vem comigo, tá? Espero que todos vocês gostem e fiquem até o final dessa nossa primeira aula. Fiquem até o final que vocês vão sair com a base muito forte nessa parte de fração e números racionais, legal? Então vamos dar início aqui. Ó, vamos começar. Fração. Como que está descrita a fração no edital? Né? É o nosso segundo tópico ali. A fração ela nada mais é do que a parte de números racionais. Certo? Então vamos anotar aqui, ó. Os números racionais podem ser representados, ó, representados por fração. Ficou claro? Os números racionais podem ser representados por fração. Então, aquele tópico que está lá, ó, números racionais, propriedades e problemas e operações. É um tópico assim, né? Grande pra caramba, né? É basicamente fração e número decimal, né? Porque o número decimal, ele culmina da fração e vice-versa, tá? Então, ó, veja bem. Vamos começar, então, de fato, nossa aula aqui, ó. Fração. Chamamos de fração toda a razão, tá? Tópico para outra aula. Tópico para outra aula. Chamamos de fração toda a razão entre dois números naturais, onde o dividendo é o numerador e o divisor é um denominador diferente de zero. Opa! Informação importante. Ó. Vamos deixar ela aqui sublinhada e a gente já volta nela. Tá? Então, ó, veja bem, pessoal. Está me dizendo que o dividendo é o numerador e o divisor é o denominador. Como que a gente representa aqui uma fração, gente? Vamos dizer que eu vou ter aqui o 1 sobre o 2. Legal? Nós vamos ter o 1, ó, o 1 aqui, ó, sendo o nosso numerador. Perfeito? Nosso numerador. E nós vamos ter o 2 sendo o nosso denominador. Por quê? Porque simplesmente ele está debaixo. Ele é o número debaixo da fração. Se ele é o debaixo, ele vai ser o denominador. Então, grava assim, ó, um macete aí para vocês, ó. Denominador. Tá? Então, se a questão vier pedir para vocês assim, ó, o denominador da fração não sei o que, é y. Você vai saber que esse denominador y é o número debaixo da fração. Ficou claro? Vamos continuar então. Ele me diz também, ó, aqui no nosso tópico, que o dividendo é o numerador e o divisor é o denominador. Dividendo e divisor, te lembra alguma coisa? Lembra, né? Lembra na escola da Tia Teté que a gente aprendeu os elementos da divisão? Ó? Quais são os elementos da divisão aqui? 1 dividido por 2, né? Aqui está dizendo o quê, pessoal? Veja bem, ó, vem comigo, ó. O dividendo é o numerador. Então, ó, o nosso numerador não é 1. Então, 1 aqui na nossa divisão vai ser o dividendo. Legal? Vai ser o dividendo. O 2 vai ser o divisor. O resultado dessa divisão de 1 dividido por 2 vai ser o quê? O nosso quociente. Quem lembra disso aí, gente? Quem lembra? Né? E o que restou nessa divisão vai ser o resto. Tá? Então, ó, pegamos a divisão, que é uma operação básica da matemática, né? E simplesmente representamos ó, em forma de fração. Então, você vê que tudo se encaixa. Né? Então, a fração ela é uma forma aí, né, de representar a divisão. Tá vendo, pessoal? Ficou claro para vocês? Viu como é simples de entender? Então, se eu tenho uma divisão 100 dividido por 50, eu vou poder representar essa divisão em forma de fração. Legal? Perfeito? E esses aqui são os elementos da nossa divisão. Né? Perfeito? Vamos que vamos. Vamos continuar aqui. Ó. Primeiro tópico concluído. Né? Outra coisa também, gente. Ó, o denominador ele tem que ser diferente de zero. Isso é regra. É uma propriedade da fração. O denominador ele tem que ser diferente de zero. Vou até colocar assim, ó, o de baixo, ó,
o de baixo, anota aí, ó, tem que ser diferente de zero. É lei, é propriedade, não discute, tá? Então, o denominador sempre vai ter que ser diferente de zero. É impossível eu dividir 2 por zero, certo? Impossível. Um exemplo aqui, rapidinho para vocês. Legal? Então, vamos lá, ó. Segundo tópico aqui agora, gente. Simplificação de fração. A simplificação pode ser feita com qualquer número diferente de zero e que divida os termos da fração ao mesmo tempo, né? Obviamente, não tem como a gente simplificar o zero, né? Tá? Vamos continuando aqui, ó. Para obter uma fração irredutível, aquela que não é possível realizar simplificações, né? Ou seja, irredutível é o que é impossível reduzir, né? Entendeu? Então, esse prefixo "i" aqui, né, é como se ele fosse uma negação, né? Se é irredutível, não é possível reduzir, né? Se é irreparável, não é possível reparar, né? Se é inimaginável, é porque não é possível a gente imaginar. Então, aqui uma aulinha de português já para vocês, né? Então, esse prefixo "i" aqui, ele é como se fosse uma negação. Então, se é irredutível, quando você vê essa palavra na questão, é porque não tem como reduzir mais, né? A gente chegou na máxima simplificação da fração, que a gente vai ver aqui nesses exemplos, tá? Então, ó, para obter uma fração irredutível, aquela em que não é possível realizar simplificações, é preciso dividir o numerador e o denominador simultaneamente pelo mesmo número, quantas vezes puder, até reduzi-la ao máximo. Então, ó, eu vou explicar isso aqui para vocês em exemplos, para vocês verem, tá? Isso aqui, ó, espero que vocês tenham entendido, tá? Esse conceito aqui do primeiro tópico que a gente viu, né? Quem não entendeu, volta o vídeo ou deixe aí nos comentários, certo? Vamos lá, ó. Então vamos fazer esses exemplos aqui, ó. Vamos transformar essas frações, ó, que eu vou dizer que são representações de uma divisão, 48 dividido por 24, tá? Vamos deixá-la aí de forma irredutível, vamos reduzir ela ao máximo. O que a gente tem que fazer, ó? Dividir o numerador e o denominador, que é o número de baixo, simultaneamente pelo mesmo número, certo? Então, ó, vamos aqui dividir então o 48, que é o numerador, né? E o 84, que é o denominador, pelo mesmo número. Qual número a gente pode dividir aqui, gente? O 2, né? Porque, ó, aqui nós temos um número par e aqui nós temos um número par. Então, todo número par é divisível por 2, certo? Legal, pessoal? Então, vem comigo, ó, vem comigo, ó. Vamos dividir o numerador e o denominador por 2. Por quê? Porque para a gente transformar uma fração em irredutível, para a gente simplificar essa fração ao máximo, a gente divide o de cima e o de baixo pelo mesmo número, certo? Então, se a gente fosse dividir aqui por 4, ó, em vez de ser 2, tá? A gente teria que dividir obrigatoriamente o número de baixo por 4, certo? Ficou claro isso? Então, simplificar nada mais é do que isso. Legal, pessoal? Então, veja bem, ó, vamos dividir isso aqui por 2. 48 dividido por 2, ó. 48 dividido por 2. Gente, eu vou colocar a divisão aqui agora, mas depois eu não vou ficar colocando não, tá? Isso aqui é para vocês, para quem aí tá muito cru na matéria, conseguir relembrar alguns conceitos, né, de divisão básica, tá? Ó, 48 dividido por 2. Vamos descer o 4, né? E vamos dividi-lo ao 2. Ó, 4 dividido por 2 dá 2, certo? Ó, 2 vezes 2 dá 4. Então, a gente vai passar o 4, que é subtraindo. 4 menos 4 dá 0, né? Então, a gente vai descer agora o 8. 8 dá para dividir por 2? Dá, né? 2 vezes 4 dá 8. Ó, colocamos o 4 aqui. 2 vezes 4 já vimos que dá 8, então passa esse 8 subtraindo. Deu o resto zero. Então, 48 dividido por 2 dá 24. Certo, pessoal? E você vai usar esse esquema aí para qualquer divisão. Legal? 84 dividido por 2 vai dar o quê? 42. Legal? Ficou claro isso? Vamos continuar aqui simplificando. Dá para simplificar ainda? Dá, né? Chegamos aí a 2 números pares ainda, então dá para simplificar. Esse aqui por 2, esse aqui por 2. 24 dividido por 2, né? Metade de 24 é o quê? É 12. Legal? Metade de 42 é 21. Tem como a gente simplificar isso aqui ainda? Tem, né, gente? Tem. Por quanto? Por 3, ó.
divide aqui por 3 e divide aqui por 3. Como que eu sei disso? Ó, a soma dos meus termos aqui é um critério de divisão por 3. Então, você pode sempre pensar por esse lado, sempre usar esse artifício para você se safar, né? Na hora de simplificar. A soma desses termos, ó, 1 mais 2 dá 3. O 3 é divisível por 3? Sim, né? A soma desses termos aqui, ó, veja bem, 2 e 1 é divisível por 3, né? Então, ó, 2 mais 1 dá 3. 3 divisível por 3? É. Então, veja bem, ó, pessoal, como é simples de entender. Se eu tenho esse termo aqui, esse número aqui, 1080. Como que eu vou saber se ele é divisível por 3? Você vai somar todos os algarismos, ó, o 1 mais o 0 mais o 8 mais o 0. Se isso aqui der um número divisível por 3, é porque esse número é divisível por 3. Tá vendo que a soma desses números aqui, ó, 1 mais 0 dá 1, mais 8 dá 9, mais 0 dá 9. Então, ó, a soma desses algarismos aqui deu 9. O 9 é divisível por 3? É divisível por 3. Então, o 1080 vai ser divisível por 3. Entendeu? Basicamente é assim que se faz. Tá, pessoal? Então, como que eu sei que isso aqui dá para dividir por 3? Ó, eu basicamente somei o 1 e o 2, viu que deu 3, então 3 dividido por 3 é possível, né? É possível a gente fazer essa divisão, certo? Então vamos continuar aqui nesse exemplo. Vamos lá, ó. Vem comigo. 12 dividido por 3, ó, vai dar 4. 21 dividido por 3 vai dar 7. É possível a gente simplificar mais essa fração? Não, né? Não tem como mais a gente reduzir essa fração, certo? Não tem como. Então, ó, chegamos no nosso resultado aí do primeiro exemplo. 4 sobre 7, né, é a forma irredutível dessa fração 48 sobre 84, né? Legal, pessoal? Então, você transformar uma fração irredutível nada mais é do que você dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Legal? Então, vamos fazer esse exemplo 2 aqui? Ó, são dois números pares, concorda? Dá para a gente dividir por 2. Dá para dividir por 2, ó. Tá? Dá para dividir por 2. Mas veja bem, como eu ensinei para vocês a divisão por 3, vocês vão tentar dividir por 3. Né? Por quê? Porque é simples, ó. 9 mais 0 dá 9. Então eu sei que o 90 ele é divisível por 3, porque 9 é divisível por 3. Tá? Então a gente vai dividir o 90 por 3. Vamos treinar essa ideia aí na nossa cabeça. Certo? O 150 é divisível por 3? Vamos ver, ó. 150. A soma desses algarismos aqui vai dar 1 mais 5 dá 6, mais 0 dá 6. Então, ó, a soma desses algarismos deu 6. Certo, pessoal? Então, ó, 6 é divisível por 3? É divisível por 3. Então, se 6 é divisível por 3, o 150 vai ser divisível por 3. Tá, gente? Então, ó, divide isso aqui por 3 também. Legal? Ficou clara essa ideia para vocês, gente? Então, vem comigo, ó. Vem comigo. A gente tem muita coisa para ver ainda. 90 dividido por 3, vamos fazer isso aqui no cantinho, ó. 90 dividido por 3 vai dar o quê? 9 dividido por 3 vai dar 3, né? 3 vezes 3 dá 9, então passa esse resultado aqui, ó, subtraindo. 9 menos 9 dá 0. Descemos o 0, né? Não tem como a gente dividir 0 por 3, então a gente completa com um zerinho aqui, tá? Divisãozinha básica. Então, 90 dividido por 3 dá 30. Deu 30. Tá bom, pessoal? Agora, 150 dividido por 3, ó. 150 dividido por 3 vai dar o quê? 15 dividido por 3 vai dar 5, né? Isso aqui vai dar 0, 0 e completa com 0, tá? Então, ficou 30 sobre 50. Legal, gente? Vamos perder muito tempo nisso aqui, não. Daqui a pouco a gente vai começar a desenvolver muito mais rápido as questões, tá? Os exemplos e tal. Vamos lá. Então, o que dá para fazer? Dá para fazer aqui nessa fração aqui? Dá para a gente reduzir mais? Dá, né? Outro bizu aqui, gente. Tem um zero em cima e tem um zero embaixo, a gente pode cortar. Porque, ó, você concorda comigo que o 30 não é a mesma coisa que 3 vezes 10? E o 50 não é a mesma coisa que 5 vezes 10? Né? Então, numa fração, a gente pode simplesmente simplificar. Vamos dividir isso aqui, ó,
por 10 e isso aqui por 10. E vai dar quanto? Vai dar 1. Então a gente corta. Por isso que a gente corta, tá vendo? Porque a gente simplifica esses dois termos por 10. Então, se a gente cortar isso aqui, ó, isso e isso, vamos ter uma fração irredutível de quanto, gente? 3 sobre 5. Então chegamos aí, ó, à forma irredutível dessa fração aqui, 90 sobre 150. Ficou claro, pessoal, isso aí? Bem tranquilo, né? Então a gente pode até colocar aqui, gente, ó, divide isso aqui por 10 e divide isso aqui por 10, né? Legal? Entendeu? Então espero que vocês tenham entendido. Não entendeu? Volta aí, deixa nos comentários e vamos seguir adiante, ó. Tópico importantíssimo aqui, gente. Tópico importantíssimo. Operações com fração, tá? Esse tópico aqui eu gosto de explicar através de exercícios, certo? Através de exercícios. Vocês podem ver que eu coloquei um exercício de fixação aqui para a gente conseguir desenvolver. Isso aqui a gente vai levar para a vida. Para qualquer tipo de questão aí futura, isso aqui tem que ser sabido aí por vocês, tá? Tem que ser sabido. Então vamos lá. Escrevendo a soma 1/4, vamos anotar aqui, ó, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 9, como uma fração irredutível, a soma do numerador com o denominador dessa fração é... Olha, esse tipo de questão aí, se não me engano, essa questão é até da FGV. Então, ó, se você não souber o que é numerador e denominador, pode complicar, né? Mas nesse caso aqui não complicaria porque ele pediu a soma do numerador e do denominador. Vamos supor que ele tenha pedido na questão assim, ó, o denominador dessa fração é... Aí você teria que saber exatamente quem é o denominador, que eu já te expliquei que é o de baixo, tá? Então vamos lá, ó. Vamos somar isso aqui, né? Porque ele pediu a soma disso aqui. E depois ele pediu, ó, a soma sendo uma fração irredutível. Primeiramente, vamos ver como soma uma fração? Como que soma uma fração, gente? Ó, eu não posso simplesmente fazer isso aqui, ó. 1 mais 1 dá 3, certo? 4 mais 6 mais 9 dá 19. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Tá? Nós sempre vamos ter que tirar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, tá? Entre os denominadores. Então, sempre que você vê, gente, presta atenção, vem comigo, ó. Quando você vê subtração e soma de fração, lembra de mim. Você não tem a liberdade. Você é escravo da sua paz. Você não pode fazer nada. Você é dependente do MMC. Quando você vê soma e subtração de fração, você não pode fazer nada. Você não pode cortar, você não pode somar, né, sem antes fazer o MMC. Você não pode fazer nada, certo, pessoal? Então, fixe isso na sua cabeça, leva para a sua vida essa informação, porque ela é de extrema importância e extrema relevância. Legal? Então vamos lá, vamos tirar MMC aqui entre os nossos denominadores, que é o primeiro passo, ó. MMC, ó, MMC entre, quem são os denominadores, que são os números de baixo? 4, 6 e 9. Então vem comigo, gente, vem comigo, ó. Entre 4, 6 e 9. Vamos ter que tirar MMC entre esses números. O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum. É o mínimo múltiplo comum, gente. Então, ó, entre esses três números, nós vamos ter um mínimo múltiplo comum, que é um múltiplo comum entre esses três, né? E o menor múltiplo comum entre esses três, né? Esse múltiplo aí vai ser comum entre esses três e vai ser o menor múltiplo comum entre esses três, obviamente, tá? Então vamos supor o seguinte, ó, o 8, ele é múltiplo de 4, tá vendo? Porque 4 vezes 2 dá 8. Então o 8, ele é múltiplo de 4. Porém, o 8 não é múltiplo de 9, tá vendo? O 8 não é múltiplo de 9, né? Então, ó, nós vamos ter que achar um número aqui, ó, no lugar do 8. Vamos ter que achar um número que seja múltiplo desses três, simultaneamente, né? E que seja o menor múltiplo, tá? Como que a gente faz isso, gente? Veja bem, ó. Nós vamos ter o 4, o 6 e o 9. Vamos colocar um do lado do outro aqui. Vamos traçar uma linha aqui vertical e vamos começar a desenvolver esse MMC. Vamos pensar o seguinte, ó. Ó a ideia. O 4 é divisível por 2? É, né? Então a gente sempre vai do menor para o maior. Então a gente coloca o 2 aqui. A gente começa a dividir os números divisíveis por 2. O 4 dividido por 2 é
4 dividido por 2 dá 2. O 6 é divisível por 2? É. 6 dividido por 2 dá 3. O 9 é divisível por 2? Não, não é da Nina, não. Então a gente repete o 9, tá? A gente tem mais algum número aí divisível por 2? Temos, né? Então a gente vai colocar o 2 aqui de novo. Quem vai ser esse número divisível por 2? O próprio 2 aqui, né? Então vai. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 é divisível por 2? Não. Então a gente repete. O 9 é divisível por 2? Não, ainda não. Então a gente repete, tá? E agora a gente vai analisar. Tem algum número ainda divisível por 2? Não, mas tem por 3? Tem. Então a gente faz o quê? Coloca o 3 aqui, ó. O 1 a gente vai repetir, porque a gente já chegou na divisão máxima aí, né? Já dividimos o máximo desse 4 aqui. Então a gente simplesmente repete, certo? E a gente vai começar a dividir os próximos termos. 3 dividido por 3 dá 1. O 9 dividido por 3 dá quanto? Dá 3, certo? Temos mais algum número aqui, ó. Desse lado da operação aqui, divisível por 3, temos, né? O próprio 3. Então, ó, a gente vai ter que repetir o 3 aqui, certo? E vamos ter que dividir tudo de novo. 1 vai se repetir, né? E o 3 dividido por 3 dá 1. Então, ficamos com esse número aqui, né? A gente vai ver agora, como o MMC. Qual é o número, ó? O 2 vezes o 2 vezes o 3 vezes o 3. No final de tudo, gente, a gente vai pegar os números da segunda parte da operação, né? Do outro lado da operação, do lado direito, e multiplicar todos eles, entre eles mesmo aqui, tá vendo? Então ficamos com 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Fazendo isso aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. Dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 9 dá 36. Então chegamos no mínimo múltiplo comum entre esses quatro números, ó, que é 36. Se você pegar 36 e dividir por 4, vai dar resto zero, porque o 36 é múltiplo de 4. Se você pegar o 36 e dividir por 6, vai dar resto zero, porque o 36 é múltiplo de 6. Se você pegar o 36 e dividir por 9, vai dar resto zero, porque o 36 é múltiplo de 9. Então, viu como chegamos no número múltiplo entre esses três números? E por que a gente quer um mínimo? Para facilitar a nossa vida, né? Porque, ó, obviamente, se o 36 ele é o mínimo múltiplo comum entre esses quatro números, o 72 também vai ser um múltiplo comum entre esses quatro números. Porém, o 72 não é o mínimo. A gente pode sim usar o 72 como o MMC, mas a gente faria mais conta, né? Por isso que a gente tira o mínimo múltiplo comum, que é um MMC. Por isso que a gente busca o mínimo para facilitar a nossa vida, tá? Certo, pessoal? Ficou claro isso? Espero que tenha ficado claro, tá? Então, ó, descobrimos o MMC. Vamos anotar aqui no cantinho aqui, ó. MMC igual a 36. Certo? Qual o segundo passo? O primeiro passo é descobrir o MMC. O segundo passo é a gente pegar o MMC e dividir pelos nossos denominadores, ó. Veja bem. Vamos dividir pelos nossos denominadores, tá? O resultado dessa divisão a gente coloca aqui em cima do numerador, certo? 36 dividido por 4 vai dar 9. Então a gente vem aqui, ó, e coloca 9. 36 dividido por 6 vai dar 6. A gente coloca aqui. 36 dividido por 9 vai dar quanto? Vai dar 4. Então a gente coloca aqui, certo? Então o segundo passo realizado. Primeiro passo, recapitulando, não pode esquecer isso, gente, não pode passar sem saber isso. Recapitulando, primeiro passo, descobrir MMC, já vimos como se descobre o MMC. Segundo passo, pegar o resultado desse MMC que descobrimos, dividir pelo denominador, por cada denominador, tá? E o resultado dessa divisão aí, a gente colocar em cima do numerador. E o terceiro e último passo aí, né, trabalhando com o MMC, é fazer o quê? É multiplicar esse resultado. Ó. 9 vezes 1 ó, dá 9. 6 vezes 1 dá 6. 4 vezes 1 dá 4. E a gente vai repetir os sinais, tá? Vamos repetir os sinais. Ó. Mais e mais, tá? E embaixo, por fim, para a gente finalizar isso aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o nosso MMC. Tá vendo, pessoal? Então, ó, depois desses passos todos, esses três passos, a gente chegou nessa fração aqui. Agora sim a gente pode pegar esses números aqui do numerador e somar, né? E somar, tá?
Vai ficar quanto? Vai ficar quanto, gente? Ó, 9 mais 6 mais 4 vai dar 19. 19 sobre 36, certo? 19 sobre 36. Então ficamos com essa fração aí. Então, ó, vamos recapitular novamente. Primeiro passo, tira o MMC. Segundo passo, pega o MMC e divide por cada denominador. Né? Terceiro passo, pega o resultado dessa divisão e multiplica pelo numerador. E quarto e último passo aí, né, é repetir o numerador aqui embaixo, tá? Repetir o numerador aqui embaixo e somar o resultado dessa multiplicação aqui, né? Do resultado da divisão entre o MMC e o denominador com o numerador. Então, a gente vai multiplicar isso aí, tá? Ficou claro isso, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Pratique, tá? Volte aí, refaça, caso você não tenha entendido. Deixe entender. E vamos que vamos. Ó, então ficamos com essa fração aqui no final das contas, né? Tem como a gente reduzir isso aqui? Porque ele me pediu, ó, essa soma sendo uma fração irredutível, né? Tem como a gente reduzir isso aqui? Não, né? Porque o 19 não tem como a gente dividir por ninguém, porque é um número primo. O 19 só é divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Então não tem como a gente dividir isso aqui. Então, no final das contas, nós vamos ficar com essa fração mesmo. Não tem como a gente reduzir, tá? Ele nos pediu o que na questão? Ó, a soma do numerador com o denominador. Então vamos somar 19 mais 36, ó. 19 mais 36 vai dar quanto? Vamos fazer aqui, ó. 6 mais 9, 15. Fica o 5, vai o 1. 3 mais 1, 4. Mais 1, 5. Então ficamos com 55, tá? Uma forma de você pensar. O ensino precisa pensar, tá? Como que você soma isso aqui? 36 mais 20 dá 56. Só que eu não quero 20, eu quero 19, então eu vou tirar 1. 56 menos 1, 55. Viu como fica muito mais claro, muito mais fácil fazer assim? Não precisa nem botar no papel. Se você não tiver confiança, faça no papel para você não errar. Questão assim, tá? Então, ó, questãozinha de fixação, trabalhamos aí com soma de fração. Toda soma de fração vai ser esse espaço, tá? Vai ser esse espaço. Todas as somas serão esses espaços aqui que a gente acabou de ver, certo? Espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos que vamos, gente. Segunda questãozinha aqui, ó. Multiplicação de fração, né? Vamos lá. Escrevendo a multiplicação 1 sobre 3 vezes 1 sobre 4 vezes 1 sobre 6, como uma fração irredutível, obtemos o resultado de... Gente, ó, na soma e subtração, nós temos que utilizar o MMC. Sempre, tá sempre. Na multiplicação, a gente tem a liberdade. Lembra que a gente é escravo na soma e na subtração? Pensa assim, a gente é escravo, não pode fazer nada, a gente é escravo. Na multiplicação, a gente tem a liberdade. A gente pode fazer o que a gente não pode fazer na soma e na subtração. Multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Certo, pessoal? Então, a gente vai simplesmente multiplicar. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 4 vezes 6. Vamos ver quanto dá isso aqui, ó. 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 6 dá 72. Tá? Então, ó, na multiplicação, nada mais, nada menos do que nós iremos fazer a multiplicação entre o numerador, sempre, e o denominador. Tá? Basicamente isso, pessoal. Então, ficamos com o resultado dessa multiplicação de fração aí, sendo 1 sobre 72 avos. Tá? Muito simples, muito simples. Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Tá? Próxima questão de fixação aí. Divisão, né? Escrevendo a divisão 2 sobre 3, dividido por 1 sobre 4. Vamos colocar aqui, ó. 2 sobre 3, dividido por 1 sobre 4. Como uma fração irredutível, a soma do numerador com o denominador dessa fração é... Gente, na divisão entre fração, nós vamos ter os passos seguintes, ó. Vamos repetir a primeira fração e vamos inverter a segunda, né? E, logicamente, aqui nós vamos multiplicar, tá? Vamos inverter a segunda. Então, veja bem, ó. Dividimos fração. A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Grava comigo. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda.
Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Você vai ver que vai ter questão IBFC, né, da banca dos Correios, que a gente vai fazer utilizando a divisão de fração. Então, ó, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Certo, pessoal? Ficou claro? Então vamos lá, ó. Agora, multiplicação ficou fácil, né? Multiplicação de fração a gente já viu, né? Numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 4 dá 8. 3 vezes 1 dá 3. Certo? Então ficamos aí com 8 sobre 3. Tá? Ele pediu também na questão a soma do numerador com o denominador. Então vamos somar o numerador com o denominador. Ficamos então com 8 mais 3 igual a 11. Tá? Então, nosso gabarito aí é a letra D. Ficou claro, pessoal? Então, esses passos aí dessas operações de fração, que ele até destacou no edital, é de extrema relevância. Tá? Não pode ir para a prova sem saber isso. Certo, pessoas? Pelo amor de Deus, vem comigo, fica comigo que vocês vão pegar o mel da matéria de fração, tá? Vamos lá, ó. Segundo tópico aqui, gente. Segundo tópico, ó. Temos aí 31 minutos de aula, né? Assista ao final, para vocês conseguirem absorver todas as informações possíveis e necessárias. Segundo tópico aqui agora da nossa matéria, né? Terminadas essas operações aí de fração, definição de fração, a gente vai ver outra coisinha aqui agora, né? Ó, a representação de fração é 1 sobre 2. A gente já viu que a representação da fração é o 1 sobre 2, o 2 sobre 3, é um número sobre o outro, tá? Onde o 1 é o número de partes consideradas, né? Coloquei até entre parênteses aqui, ó, tomadas. E o 2 é o número de partes em que se dividiu inteiro. Gente, vocês vão olhar para mim e falar: Pedro, você está falando inglês, você está falando outro idioma. Olha como é simples de vocês enxergarem a fração de outra forma, graficamente agora, né? O que isso aqui disse para a gente, pessoal? Ó, que nós vamos ter, por exemplo, a nossa barra aqui, vamos dizer que é uma barra de chocolate, tá? Nós vamos dividir essa barra de chocolate aqui, ó, em 5 pedaços, tá? E, ó, nós vamos tomar, ó, vamos dizer aqui que nós vamos tomar 2 pedaços, certo? Então, nós vamos ter, graficamente, essa fração sendo o quê, ó? 2 sobre 5, onde o 2 é o número de partes consideradas tomadas. Então, ó, eu vou tomar 2 partes das 5, né? Entendeu? E o 5 vai ser o nosso inteiro. Vou chamar aqui de inteiro, ó. O 5 vai ser o nosso inteiro, que é a barra toda, né? Então, ó, nós vamos tomar 2 partes das 5. Então, ó, veja bem, ó, se nós queremos aqui, ó, pegar 2 oitavos da pizza, vamos colocar aqui graficamente, ó, vamos colocar a pizza, dividir ela em 8 pedaços, tá? 8 pedaços. Vamos tomar 2 pedaços de um total de 8, que o nosso inteiro vai ser 8 agora, né? Que é o total de pedaços que nós temos. 8 igual ao inteiro, né? Então, a fração graficamente é assim, gente. Então, ó, eu vou ter 2 oitavos da pizza, tá vendo? Eu vou tomar 2 pedaços dos 8 possíveis, tá vendo? Então, ó, a gente representou aqui graficamente a fração, a gente representou a fração também na forma da divisão, né? Então, você está enxergando várias possibilidades aqui, certo? Legal, pessoal? Então, vem comigo, ó. Vamos de novo aqui, ó. A representação gráfica de 1 sobre 2 é onde o 1 é o número de partes consideradas tomadas, né? Então, vamos ter aqui, ó, no numerador as partes tomadas, e o 2 é o número de partes em que se dividiu o inteiro, ou seja, nós vamos ter o inteiro total, né? Então, ó, nós vamos ter, veja bem, ó, o nosso inteiro, né? E nós vamos dividi-lo ele em 8 partes, tá? Então, ó, é como se a gente tivesse o 8 sendo um inteiro, né? Mas não é basicamente isso, tá, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Vem comigo então, gente, ó. Vamos dizer assim, então, nós vamos ter o nosso inteiro aqui. Vamos dizer que vai ser um biscoito aqui. Nós vamos tomar 3 partes, tá? Ó, 3 partes. Então, nós vamos ter uma fração de quê? De 3 sobre 4, né? Então, o nosso biscoito vai ser um inteiro, né? E nós vamos dividir esse inteiro em 4 partes, certo?
e nós vamos tomar 3 partes desse inteiro. Então, ó, basicamente é isso na forma gráfica aí da fração. Legal?